Boa noite, igreja. Sejam muito bem-vindos a mais uma celebração. É um prazer estar aqui com vocês. E agora eu peço para que você erga sua voz e cante esses louvores com a gente. Tudo que eu quero está em ti. Toda a minha vida eu te entrego, pois não há outro além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença, nem ao prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, por tudo o que tens feito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Tudo que eu quero está em ti. Toda a minha vida eu te entrego, pois não há outro além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença, nem ao prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, por tudo o que tens feito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Olá a todos, temos sempre avisos para compartilhar com você, para que você não somente fique por dentro, mas também se envolva nas atividades da igreja no dia a dia. E essa primeira relação tem alguns avisos bem importantes que você precisa ficar atento. Entre eles é com respeito às cestas de Natal que nós estamos programando entregar para as pessoas que já temos ajudado durante esse período de pandemia. Então, o limite máximo é hoje, dia 13, se você ainda pode fazer isso através de uma oferta, sempre designando a sua oferta e também avisando a equipe financeira por WhatsApp ou a igreja que nós repassamos para eles. Então, estamos encerrando hoje as doações e vamos arrumar tudo para ser entregue até a próxima semana, até dia 20. Então, ajude-nos com isso. Durante a semana, vamos ter pessoas aqui trabalhando e também fazendo entrega. Então, avise aqueles que já temos ajudado. Nós também estaremos entrando em contato e dizendo como que será a retirada da cesta, tá bom? Uma outra coisa importante é sobre o Ministério Infantil. Tivemos Ministério Infantil somente no primeiro e segundo domingo este mês. Agora vamos ter um tempo de reestruturação e durante o mês de janeiro voltaremos em fevereiro com o Ministério Infantil funcionando em todos os domingos. Assim também como a EBD
Vamos voltar com os grupos reunidos no mês de fevereiro, com toda a carga aí de trabalho envolvidos nesses ministérios. Sabemos que é muito importante para a edificação e para o desenvolvimento da igreja, a IBD e o Ministério Infantil, e não queremos ficar sem essa estrutura de discipulado mais tempo do que já ficamos ano passado, em 2020. Então ajude-nos com isso. Se você não é voluntário ainda e quer se voluntariar para o Ministério Infantil, ligue para a igreja, nós repassaremos seu nome para a liderança. Se você quer participar dos pequenos grupos, também, da mesma forma. Olha, eu gostaria de participar ajudando na administração, ou então envolvido em um grupo, ligue para cá, nós vamos lhe informar quais grupos teremos disponíveis, tá bom? A nossa assembleia será dia 18/12, então esteja aí atento. Na próxima semana, dia 18, sexta-feira, ainda a assembleia virtual, e você pode participar pedindo um link ou para o Felipe Aranha ou para o Leandro, e eles lhe passarão as informações e o link para você participar. Celebração de Natal nós teremos dia 20/12, às 10h30 e às 18h30. Nos dois horários teremos mensagens e canções relativas a isso. Participe acessando aí o nosso site, pelo Facebook ou pelo YouTube, você encontrará também essa informação para participar. Dia 27 teremos o encerramento e a retrospectiva, apontando para novos sonhos, novos desafios da igreja para o próximo ano. 2021 nós temos que recuperar aí o tempo perdido e avançar nas divisas da igreja, alcançando novas vidas, conquistando aqueles que estão perdidos e também trabalhando na recuperação daqueles que se ficaram desanimados, ficaram pelo caminho nesse tempo aí de 2020. Então esteja atento e se envolva conosco nessa luta. Com respeito a dízimos e ofertas, queremos te desafiar. Sempre nessa época do ano me lembro de quanto os homens sábios viajaram, quanto eles se dedicaram para oferecer o melhor para Jesus. Entre os presentes deles estavam ouro, incenso e mirra. Esses presentes representavam para eles o que Jesus era na vida deles. Então eles chegando até Jesus, ofereceram ali presentes que reconheciam Jesus como Deus, como o Salvador e também como o Rei da vida deles. Era a representação desses presentes. E tudo foi preparado e entregue com muita dedicação e com muito significado. Ao separar o dízimo para entregar ao Senhor, pense não só no valor, mas no significado disso para a sua vida. O que Deus representa para você através da entrega que você dará. Então faça isso agora enquanto cantamos mais uma canção. Honre ao Senhor, se dedique a Ele de todo o coração. Que o dízimo possa ser um marco na sua vida como o que Deus representa para você. Deus te abençoe. Até a próxima. Quem nos liberta da escuridão e que o amor é poderoso, é o Rei da Glória, o poderoso Deus. Quem treme a terra ao som de trovões, sem ar eu fico e admirado, é o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhoso amor, sua graça me alcançou, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, a sua vida deu para me libertar. Jesus, eu canto por teu amor sem fim. E quem traz ordem ao todo caos
Quem faz do órfão um filho fiel é o Rei da Glória, o poderoso Deus. E quem governa nações e reinos com a verdade e a justiça é o Rei da Glória, que brilha mais que o sol. Maravilhoso amor, tua graça me alcançou, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, a sua vida deu para me libertar. Jesus, eu canto por teu amor sem fim. Santo é o Rei que morreu, digno é o Rei que ressuscitou. Santo é o Rei que morreu, digno é o Rei que ressuscitou. Santo é o Rei que morreu, digno é o Rei que ressuscitou. Santo é o Rei que morreu. Santo, 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 maravilhoso amor, tua graça me alcançou, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, a sua vida deu para me libertar. Jesus, eu canto por teu amor sem fim. Boa noite, igreja, graça e paz. Juntos novamente para a nossa intercessão, momento de falarmos com o Senhor. Eu queria ler Salmo 119, verso 28, que assim diz: A minha alma de tristeza verte lágrimas, fortalece-me segundo a tua palavra. O salmista se encontra angustiado, aflito, porém em espera. Em um dos versículos, ele agradece pelo sofrimento, pois dessa maneira ele buscou a Deus e encontrou vida, prazer, verdade, amor, misericórdia, socorro, encontrou paz, louvor e tudo na palavra. Deus não retirou a tristeza imediatamente. Não mostrou ao salmista como é preciosa as Escrituras, no qual tinha grande prazer. Deus age assim. Ele prefere se fazer conhecido ao invés de sanar o problema de imediato. Ele prefere trabalhar no seu coração ao te perder pelo simples bem-estar. Deus investe na sua vida, desejando ter intimidade contigo. Não demore para descobrir quem é Jesus na sua vida. Leia a Bíblia. Ela possui grandes promessas. Uma delas está contida em Salmo 119:50, que assim diz: O que me consola é isto, que a tua palavra me vivifica. Amém. Sabemos que temos passado por momentos difíceis, notadamente na questão da saúde, muitos enfermos, muitas pessoas acometidas pela Covid, outras pessoas acometidas de enfermidades tão grave quanto, muitas pessoas desempregadas, e é nesse sentimento de esperar e confiar no Senhor, de descansar, é que eu quero estar orando com você agora. Eu queria que a igreja estivesse intercedendo pela pequena Helena, é um pedido da nossa irmã Claudelis. Quero pedir também que a igreja esteja orando pelo senhor Gilberto. Ele continua hospitalizado, o caso dele é bem delicado. E queria também que toda a igreja estivesse orando por todas as vítimas desta pandemia, principalmente as pessoas aqui da nossa igreja que têm sofrido com esta doença, membros da igreja, familiares da igreja. E você aí na sua casa, você pode ajudar a cada uma dessas famílias, orando, intercedendo, colocando a vida de cada uma no altar do Senhor.
Então eu queria que você em casa fechasse seus olhos, estivesse elevando seus pensamentos ali no trono da graça e junto comigo orando por estas vidas. Vamos orar. Pai, nos ensina, Senhor Jesus, a ser mais dependentes do Senhor e acreditar na Tua promessa, nas Tuas promessas, na Tua palavra. Acreditar, Senhor Jesus, num Deus de milagre, um Deus que tudo pode, que tudo conhece, que tudo sana. Aquele que conhece a nossa entrada e a nossa saída e aquele que faz infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos e pensamos. É neste sentimento, Pai, é nesse sentimento de dependência e de confiança que oramos, colocando a vida de cada enfermo no Teu altar, de cada pessoa que está desempregada também no Teu altar. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai, da vida de cada uma delas. Que essas pessoas, Pai, possam passar por estas provas, por estas lutas e sair lá na frente mais do que vitoriosas, sabendo que o Senhor esteve com ela em cada minuto, que o Senhor não as desamparou, que o Senhor foi aquele Deus presente, o Senhor foi um Deus zelador, o Senhor foi um Deus cuidador. Que essas pessoas, Pai, possam amanhã vir a dar testemunho do Teu milagre, do Teu agir, da Tua cura, de tudo aquilo de bom que o Senhor fez sobre a vida delas e sobre a vida de seus familiares. Acreditamos no Deus de milagre, acreditamos no Deus do impossível. Esta é a oração que fazemos, agradecidos, sabendo que o Senhor vai fazer, vai continuar fazendo e tem prazer em fazer e em nos socorrer. É a oração que fazemos agradecidos no santo e amado nome de Jesus. Amém e amém. Fiquem agora com a pregação, que a palavra possa vir de encontro ao seu coração, te sustentando, te amparando e te fortalecendo. Boa noite, meus irmãos. Esse é o momento da pregação. Meu papel é continuar essa conversa já iniciada nesse espírito de ministração, de adoração a Deus e principalmente de edificação, né? de sermos levados à maturidade cristã por meio da nossa reunião, mesmo que virtual, é muito verdadeira e muito útil, né? Para que prossigamos para o alvo, para que sejamos fortalecidos, para que sobre nós caia a bagagem necessária que precisamos para continuar trilhando essa jornada. E eu quero aqui fazer a minha contribuição com muito respeito, com muito temor, com muita reverência, aquilo que o Espírito Santo já está fazendo nesse ambiente, em toda essa nossa construção, mas contribuir com essa série que temos falado um pouco sobre cristianismo e pandemia, com as nossas aspirações já de fim de ano e com a expectativa no ano que está por vir, em tudo que nós iremos encarar no ano de 2021. E os nossos estudos estão sendo feitos em João, no livro, no Evangelho de João, com o foco na pessoa e na obra de Jesus, né, irmãos? E eu quero comentar aqui que esse ano eu pude presenciar e observar muitas discussões sobre o papel da igreja no meio da pandemia, a contribuição que a igreja deu no meio da pandemia, as opiniões que a igreja demonstrou no meio da pandemia, o comportamento, né, que ela exerceu e o posicionamento da igreja. Então houve muitas discussões que a igreja precisaria se contextualizar e muitas críticas também à igreja, no sentido de ser uma instituição que não contribui muito se a gente olhar para o lado de fora, se a gente não olhar com olhos espirituais que nós temos, mas que o mundo não tem. É uma instituição que não contribui muito só com orações. Foi o que o mundo disse, porque os médicos dos hospitais estão ralando, né? Estão trabalhando, labutando para descobrir ajuda e que trate de maneira muito prática esse problema, enquanto a igreja só fica fazendo orações, só fica interpretando as coisas de maneira espiritual, de maneira fantasiosa e que não ajuda muito. Foram essas críticas que a igreja recebeu, né? Mas nós que conhecemos ao nosso Deus, que sabemos o Deus a quem servimos,
entendemos, só nós somos capazes de entender o quão isso é fundamental, quanto isso transforma e como essa é a nossa missão. No âmbito intelectual, no âmbito político, em tudo, a gente poder demonstrar ao mundo a diferença que isso faz, a diferença que as orações fazem, principalmente a diferença de ser um discípulo de Jesus, que é uma pessoa diferente sim, que é uma pessoa questionada sim, porque essa foi a vida do Mestre e essa é a vida que Jesus nos chamou para viver, de ser como Ele. Né? E Jesus deixou muito claro que tudo que fizeram com Ele, fazeriam também conosco. Né? Então o nosso papel é não desanimar, é continuar acreditando, é continuar preferindo a glória de Deus do que a glória dos homens, do que a aprovação dos homens, para que nós consigamos alcançar o nosso destino uma vez por todas nos dado por Deus. Né? E eu quero falar um pouco sobre essas questões, sobre essas implicações aqui no livro de João, no capítulo 1, a partir do versículo 43, que diz o seguinte: que no dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia quando encontrou Filipe e disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? E Jesus respondeu: eu o vi, quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. Então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. A proposta aqui que me foi confiada para essa pregação e que recebe o título da mensagem é o fato de Jesus ainda chamar discípulos. Nós já trabalhamos sobre o início da narrativa de João, que fala que Jesus é o Cordeiro de Deus, aquele reconhecimento que João Batista teve ao olhar para Jesus e reconhecê-lo como aquele que tiraria o pecado do mundo, essa providência que vem da parte de Deus, uma vez que os nossos cordeiros não eram possíveis, não eram suficientes para tirar todo o pecado do mundo, apenas o cordeiro que Deus poderia oferecer a nosso favor. Reconhecimento claro e convicto de quem Jesus era. E esse Jesus é aquele que João Batista declara: esse é o Cordeiro de Deus. E João Batista ele diz: agora é minha hora de sair de cena para que ele apareça. Eu vim batizando com água para que ele, que é maior do que eu, porque já existia antes de mim, aparecesse e fosse revelado a Israel. Então, toda a preparação de João Batista foi para que Jesus desse início ao seu ministério. E os discípulos de João Batista foram até Jesus. E Jesus agora começa a sua obra. João batizava com água, mas agora Jesus batiza com o Espírito Santo. E Jesus é esse mestre que ainda chama discípulos. E nessa parte aqui, nessa pequena parte do texto que nós lemos, fala sobre alguns discípulos, alguns homens, que foram ao encontro de Jesus e que Jesus disse a eles: siga-me, né? Então, é claro que essa palavra ainda pode nos ensinar muita coisa. Por se tratar de uma narrativa, nem sempre. A gente tem a tendência de achar, às vezes, que tudo que acontece numa narrativa é o que acontece sempre. Mas não é bem assim. Nós devemos ter cuidado ao interpretar o texto bíblico, né? Ao aplicá-lo direto na nossa vida, sem fazermos um trabalho de interpretação um pouco mais aprofundado a respeito daquilo que o texto quer dizer. Mas o nosso esforço é tentar entender tudo o que essa passagem dessa narrativa significa para nós. Tendo Jesus como o principal, tendo Jesus como o motivo, tendo Jesus como a razão e como aquele que chama, aquele que diz: segue-me. E nós cremos, como igreja, como povo do Senhor, que Jesus ainda está nessa missão, Jesus ainda está nesse labor, nesse trabalho de chamar pessoas para participarem de tudo aquilo que Ele ofereceu para nós, de tudo aquilo que por Deus foi dado a Ele como missão. E missão que Ele deixou a nós também. Ele fala: vão e façam discípulos. Então o discipulado é um papel, é uma função nossa ainda, deixado por Jesus e que se torna o propósito da nossa vida. Quando nós dizemos
que é bom entregarmos as nossas vidas a Deus e a Jesus e a sua obra, isso não pode só, irmãos, ficar na poesia, ficar nesse sentimento bonitinho de que agora eu pertenço a Deus e entreguei minha vida a Ele. Mas isso deve ser mantido e estabelecido de maneira muito prática, de maneira muito real assim na nossa vida. Não é fácil entregar as próprias vidas, abrir mão de si mesmos, de nós mesmos, para viver uma obra que nós, como aquela dúvida que recaiu sobre um dos discípulos de Jesus, não sabemos para onde estamos caminhando, né? Mas toda essa construção que Jesus faz com seus discípulos, nesse ministério e nessa caminhada, Jesus dá palavras de segurança a eles, né? Jesus dá palavras de que eles poderiam ficar despreocupados, que o Pai estaria cuidando de tudo, bastava a eles dispor o coração, ele dispor o corpo para essa missão, para essa obra que o Senhor mesmo estaria fazendo através dos discípulos, né? E isso continua. Então nós não temos que pensar no ideal de nós temos que ser discípulos como foram os primeiros discípulos. Não. Eles não são o modelo ideal, eles são os lançadores do fundamento, mas agora nós estamos continuando a crescer e a construir essa casa. Nós somos pedras vivas na construção de um santuário a Deus. É o que a Bíblia está dizendo. Então não é que existe a igreja do primeiro século, a igreja do tempo de Jesus. Existe a igreja no tempo de Jesus e existe a igreja nós, hoje, contemporânea, que é o mesmo povo, que é a mesma igreja, que pertence ao mesmo Senhor, ao mesmo Mestre, que continua fazendo discípulos e continua se preocupando, assim como um dia se preocupou com esses homens dessas narrativas, conosco, no sustento, na vida, no sacrifício que valeu para eles e que também vale para nós, a mensagem da cruz que ecoa pelas gerações e que chegou ao nosso tempo e que nós hoje temos o dever de carregá-las também. Quem gera ovelha é ovelha. O que Jesus diz é: vão e façam discípulos. Então Natanael foi esse homem que ouviu de André e Pedro: achamos o Messias, Jesus de Nazaré, achamos. E aí Natanael tem essa dúvida, né? Mas será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E a resposta que ele escuta é: venha você mesmo e veja. Então Natanael se encontra com Jesus. E Jesus, só numa frase que diz: eu o vi quando você estava debaixo da figueira, e que Natanael percebeu que Jesus o conhecia e o tinha visto, e por alguma razão isso gerou grande exultação em Natanael, porque talvez a figueira fosse um lugar muito importante para Natanael e que Jesus o viu lá, e foi suficiente para que ele exultasse a Jesus e já reconhecesse quem Jesus era: mestre, tu és. Em poucas palavras, em um diálogo de duas frases, uma frase de Jesus e uma frase de Natanael. E o que Jesus fala é: você se impressionou com isso? Você verá coisas maiores ainda. Então, o nosso papel é esse mesmo. É ir às pessoas, é fazer os discípulos e dizer: nós achamos a resposta. Achamos o Senhor. Achamos aquele em quem está toda a vida. Achamos a luz. Achamos o nosso sustento, achamos a nossa segurança, achamos o nosso firme fundamento, achamos o propósito da nossa vida. Qual é? Jesus de Nazaré. E se os outros disserem: você tem certeza disso? Fale a eles: venha e veja. E nós, por Jesus, somos enviados para essa missão, irmãos. Então, qual é o papel da igreja no meio da pandemia? Mais especificamente, qual é o papel da igreja no ano de 2020? Apesar de muitas construções, apesar de muitos diálogos, nós podemos concluir e devemos de que o papel da igreja continua o mesmo de sempre, né? É claro que de maneira contextualizada, é claro que de maneira atualizada, né? Nós precisamos nos inteirar, né? Nós precisamos dialogar com o mundo de hoje. Não se luta com cavalo e lança numa guerra de armamento de fogo, né? Isso não existe. Nós precisamos lutar com as mesmas armas daquela atualidade, daquela realidade. Mas os motivos pelos quais nós lutamos nessa guerra permanecem os mesmos. Nós vamos nos atualizar, nós vamos nos contextualizar como igreja, nós vamos entender o novo mundo, o mundo que Deus nos inseriu para que cumpramos a sua missão, o seu propósito. Mas nós nunca podemos deixar com que essas coisas firam aquilo que é essencial na nossa fé, aquilo que é fundamental, aquilo que é basal na nossa fé. Então a nossa adequação, a nossa adaptação, a nossa resiliência devem acontecer sim, mas não de maneira que comprometa aquilo que de um dia, lá na cruz de Jesus, nós recebemos dele como propósito de vida e de entrega pela vida dos nossos irmãos. O papel da igreja, o papel
papel dos ministros, o papel do povo continua o mesmo. O pior problema não é o coronavírus, o pior problema é o pecado. E a solução não são soluções medicinais, a solução é o sangue de Jesus, a solução é Jesus de Nazaré. E esse é o papel da igreja. Isso nós não podemos perder de vista. Então eu não quero falar, irmãos, do que é óbvio. Eu quero lembrar do que é fundamental. Eu quero lembrar daquilo que nós não podemos esquecer na nossa andança, na nossa peregrinação, na nossa vida como igreja do Senhor. Então são questões muito sérias. Eu já ouvi gente dizendo que já que nós temos muitos membros novos na igreja, vamos voltar a falar de cruz, vamos voltar a falar do amor de Deus, vamos falar sobre ler a Bíblia, vamos voltar a falar sobre a oração. Só por quê? Porque tem membros novos na igreja? Então, será mesmo que existem pessoas que acreditam que esses assuntos de cruz, de relacionamento com Deus, de disciplinas espirituais, só servem para os novos convertidos? Não, misericórdia, misericórdia. Esses assuntos são assuntos centrais, são assuntos fundamentais para qualquer tempo de igreja, qualquer experiência cristã de vida pessoal que alguém possa ter. São assuntos centrais do Evangelho que nós devemos nos fundamentar e a partir deles continuar progredindo, continuar caminhando. Então, se a sua experiência de igreja tem te feito afastar daquilo que é fundamental, tome cuidado com isso, volte, ajoelhe-se diante do Senhor e entenda a necessidade da proclamação do Evangelho mediante o sacrifício de Jesus. Não deixe que o sacrifício de Jesus seja em vão. Nós não estamos aqui para sermos os mais sábios, nós não estamos aqui para sermos cabeções, né, e que entendem a teologia e que entendem todas as implicações. Não, nós temos uma missão. Nós não devemos nos fundamentar no que é passageiro, mas no que é eterno, gente. E isso é muito importante de nós entendermos. Jesus ainda faz discípulos, nos chamou, nós conhecemos a Ele. Nós sabemos a missão. Estamos aqui nessa reunião virtual para nos fortalecermos, para nos animarmos, para compartilharmos, repartirmos essas dádivas de Deus, mas com foco, com propósito naquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz e que nos envia para ser resposta para aqueles que estão de fora. Então, a igreja é algo muito antigo, né? A igreja não vale mais, a Bíblia é uma palavra muito antiga, não vale mais. Nós vamos lutar contra esses discursos, nós vamos. Então se contextualize, corra atrás, tente dialogar, tente entender como o mundo funciona hoje, mas continue crendo e continue proclamando que a Bíblia ainda é a palavra viva e eficaz e que a missão permanece a mesma. Nós trabalhamos isso o ano inteiro, falando sobre termos essa consciência transformada por Deus, consciência transformada, entendimento renovado, mas justamente voltar àquilo que é eterno, a rocha, Cristo Jesus, Jesus de Nazaré. Essa é a resposta, irmãos. E que nós possamos levar essas pessoas ao discipulado, após elas terem aceitado esse sacrifício e entendido a nossa mensagem sobre o compromisso com a igreja, sobre sermos pessoas diferentes em tudo que nós fazemos, porque é o que Jesus está trabalhando no Sermão do Monte, né? Então nós vivemos uma vida diferente, nós fomos constrangidos por uma misericórdia essa e graça que nos ensina a combater o mal nas nossas atitudes, na nossa vida. Então nós somos um povo que está preparado para apanhar e para oferecer outra face. Nós somos um povo que está preparado para amar quem nos odeia, nós somos um povo que está preparado para orar por quem nos amaldiçoa, para abençoar quem nos persegue, justamente porque nós devemos ter o cuidado de andar como Jesus andou no meio da pandemia. Então o Evangelho é a resposta ao coronavírus? Bom, o Evangelho é a resposta ao pecado. E o Evangelho atuante e eficaz em tempos de coronavírus continua batendo naquilo que é o principal problema, que foi o que Jesus falou, o pecado, né? Aí daqueles que pecam, né? Seria melhor que se amarrasse uma pedra no seu pescoço e se lançasse ao mar, né? Então, que bom que Deus ainda nos dá essa graça de não vivermos de maneira antiga, de maneira de algo que porventura já ficou obsoleto, né? Mas aquilo que até o final Jesus diria que nós deveríamos nos manter firmes e perseverantes, né? Então, que bom que nós podemos continuar meditando nessas coisas com liberdade, com segurança
e entendendo que Deus não mudou. Deus está sempre trabalhando, Deus está sempre renovando o nosso entendimento, está sempre desejando que nós sejamos levados à santidade, a sermos santos. Mas santos não no sentido de santarrões, de religiosos, mas santos no sentido de separados, de diferentes, daqueles que entendem essa nova cultura imposta no reino de Deus e que nós, desse jeito, vamos constranger os outros. Então Jesus ainda chama discípulos, que é dever nosso, ser boca de Jesus e dizer, siga-me. Achamos. E se vocês acharam, como posso saber que vocês acharam isso? Venham e vejam você mesmo. Então que possamos convidar, irmãos, os outros a experimentar de Jesus de Nazaré. Aquilo que nós um dia experimentamos. A ficarmos firmes contra todas as ciladas. A ficarmos firmes, permanecemos os mesmos em todas as circunstâncias. A dormir, mesmo que a tempestade comece. Porque nós temos fé. Porque nós estamos bem fundamentados, estamos firmados na rocha. De maneira, irmãos, que se alguém tiver que desistir, não seremos nós. Se alguém tiver que desistir, não serão os discípulos de Jesus. Porque sabem a quem servem, sabem quem é o vosso Pai, sabem em quem está a sua vida e a sua segurança. Graças a Deus por Jesus Cristo, né? Nossa alma deve continuar adorando. Isso deve fazer com que a gente transborde virtude, transborde as dádivas de Deus e permita com que o Espírito faça esse serviço em nós, no nosso meio, gerando uma nova consciência. Pandemia, distanciamento social, novo mundo, novas interações, virtualidades, mas a palavra é a mesma, o Senhor é o mesmo, o Espírito é o mesmo, o batismo é o mesmo, e nós somos os mesmos, com a mesma missão, com os mesmos propósitos, caminhando para o mesmo céu que o Senhor nos proporcionou. Graças a Deus. E que essa palavra possa de alguma maneira nos incomodar, assim como tem me incomodado essa semana em que estou meditando essas coisas. E que o nosso próximo ano nós possamos continuar as mesmas coisas. Uma vez fundamentados em Jesus, estarmos prontos para vivermos todas as encrencas, todos os dias, todos os dilemas que o ano de 2021 tem para nos proporcionar. Que Deus nos abençoe e fique em paz. Amém. Todos que têm sede e os que fracos são, venham à fonte e medir o seu coração, a dor e a tristeza lavadas serão nas ondas do amor de Deus, profundas no coração. Cantamos, vem Senhor Jesus, e vem Senhor Jesus. Todos que têm sede e os que fracos são, venham à fonte e medir o seu coração, a dor e a tristeza lavadas serão nas ondas do amor de Deus, profundas no coração. Cantamos, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, e Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu.
exaltado, o Rei exaltado no céu. É isso, gente. Muito obrigada por assistir essa celebração e participar conosco. Uma boa semana a todos.